Casamento, eu já começo profetizando que vai ser o melhor ano da sua vida. Quem crê que você vai viver o extraordinário de Deus nesse ano de 2025? Então pega a palavra do Senhor. Assim como já iniciou através dos louvores, através das saudações, através de tudo que foi dito aqui, Deus já começou a falar e a trabalhar no nosso meio. Deus já começou a trabalhar. Amém, igreja? Coloca o tema na tela, por favor. Em nome de Jesus. Leia comigo aqui, igreja. Dá para ler? Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso é um texto que o próprio Jesus disse lá nos evangelhos. Jesus, certa vez, ensinando os discípulos há muitas coisas a respeito da vinda do Filho do Homem, a respeito do fim, e um texto ele diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem se lembra da mulher de Ló? Quem se lembra de Gênesis 18, 26? Já pega a sua Bíblia aí, para nós iniciarmos na palavra. Gênesis 19, 26. O próprio Jesus usou a mulher de Ló como exemplo em uma das suas mensagens, em um dos seus ensinamentos. E lá no livro de Gênesis capítulo 19, 26, vai nos dizer a história da mulher de Ló. Quem se lembra? O que aconteceu com a mulher de Ló? Estátua de sal. Vocês é bom de Bíblia mesmo. Assim como o pastor já começou declarando aqui, os irmãos, é bom de Bíblia mesmo. É uma estátua de sal. E por que ela se converteu em uma estátua de sal? Ela olhou para trás. Oi? Ela olhou para trás. Desobediência, por quê? Ela olhou para... E qual era a ordem? Para frente. Muitas pessoas não conseguiram vencer esse ano de 2024. Por quê? Porque ficou presa lá no passado, ficou olhando para trás. E eu já vou iniciar aqui nessa forma. Irmão, tem muitas pessoas travadas, tem muitas pessoas paralisadas. Por quê? Porque está presa lá no passado, porque ficou olhando para trás e a ordem era olhar para... Então vamos iniciar aqui. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tá certo? E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subiu como a fumaça de uma fornalha. Só até então, coloque sua mão no seu coração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Santo e Pai amado, ó Senhor, revela essa palavra ao nosso coração, Pai, nessa noite, Senhor. Estão aqui os teus filhos, ó Pai, está aqui a tua palavra, Pai, eis-me aqui, ó Pai, usa, Pai, como um instrumento, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Alcança, Pai, o coração, Pai, da tua serva e do teu servo, Pai, nessa noite, Pai. Ó Senhor, Pai, nos dá a direção, Pai. Nos dá, Pai, aquilo que vem do alto, que vem do céu para nossas vidas. E aquele que crê, pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Assim como o pastor já iniciou aqui, dizendo que eu sou um filho na fé. E eu sou um milagre. Quem é um milagre? Muitos de nós aqui é um milagre. Muitos de nós aqui é um milagre. Se eu for contar a minha história para vocês, assim como ele disse, minha mulher começou a ir nos cultos buscar, e eu no bar bebendo, eu usando droga, e etc. Eu me considero como um milagre. Porque pela força do meu braço, por mim mesmo, eu não estaria aqui. Por isso, assim como o irmão falou que o testemunho vai chegar lá na frente, eu já começo te dizendo, tudo é possível ao que crê. Ela creu. Então, às vezes, se você está com seu marido na sua casa, ou às vezes você está com a sua esposa, creia até o fim. Para Deus nada é impossível. É uma
Porque por mim, meu irmão, eu nem estaria aqui, não era nem para me estar vivo. Por tudo que eu fiz, pelas minhas atitudes, por tudo que aconteceu, eu sou um milagre. Quem se considera um milagre? Então vamos para a mensagem. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subiu como a fumaça da fornalha. Se os irmãos que é bom de Bíblia, que eu creio que é, se lembram muito bem dessa narrativa da Bíblia. Muitos consideram literal, outros não, mas o próprio Jesus deu testemunho. E o próprio Jesus falou lá nos evangelhos: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se converteu em uma estátua de sal. Mas por que ela se converteu numa estátua de sal? Porque, irmãos, a ordem era olhar para frente, a ordem era seguir em frente. Lá no verso 17, vamos lá no verso 17, por favor. Lá no verso 17, os anjos, aconteceu que o tirando fora disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para lá o monte, para que não pereça. Através da oração de Abraão, através da oração intercessora pelo sobrinho, a tua oração intercessora tem poder. Através da oração, Deus enviou anjo. Através da tua oração, Deus vai enviar um anjo lá na sua casa agora. Através da tua oração, Deus já está quebrando as amarrações do diabo, já está quebrando os levantes de Satanás. Quem crê? Através da tua oração. Então sempre creia, ore até o fim, vai até o fim. Deus te escolheu, Deus te levantou, então vai até o fim, não desista. E através da oração de Abraão, Deus enviou anjo, porque quando Deus fala assim: eu vou destruir, acabou. A maldade daquela cidade, Sodoma e Gomorra, começou a crescer de uma tal forma que aquilo lá foi injuriando tanto Deus, que Deus resolveu destruir. E quando Deus, irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas aquela que Ele fecha, ninguém abre. Deus falou que vai destruir, mas através da oração intercessora de Abraão, Deus enviou anjo. Deus dá chance, Deus é misericordioso. E Deus enviou anjo, e a mensagem era, a ordem era: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não... Ô irmão, muitas pessoas aqui nessa noite, era para você estar bem longe, era para você ter rompido e estar bem longe. E por que não está? Porque em algum momento da caminhada você olhou para trás. E o que acontece? Automaticamente, quando a gente olha para trás, a gente para. E a ordem era: não olhes para trás e não pares. Mas por quê? Qual é o motivo dessa olhada para trás? Quando a gente analisa a vida da esposa de Ló, porque a família estava com ela. O que será que ela olhou para trás? Será que foi a casa que ela estava deixando? Será que foram os eletrodomésticos? Meu Deus! Será que foi as bênçãos que ela tinha, as amizades? Às vezes tem muitas pessoas presas em relacionamentos lá atrás, que está te segurando lá atrás e não impedem, e te impedem de prosseguir. A ordem de Deus é: olha para frente, o que eu tenho contigo é lá na frente. Deuteronômio diz: e Deus vai adiante de ti. Deus sempre vai adiante. O que Deus tem para mim e para você é lá na frente. Por isso eu te digo, já começa a mensagem, Deus está dando uma palavra nessa noite: não olhes para trás, meu filho, aquilo que eu tenho para você é lá na frente. O que aconteceu passou. A palavra diz: onde estará o teu tesouro, aí estará o coração. Será que ela estava com o coração lá na casa que ela deixou? Será que era nos relacionamentos que ela tinha?
E às vezes isso impede eu e você de alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Mas não onde está, lá atrás ou lá na frente? Irmão, as coisas que Deus tem para mim e para você está lá adiante, lá na frente. Por isso não pare, insista, continua, vai até o fim. Se Deus falou que as coisas é lá na frente, o que Ele tem contigo é lá na frente, então para de olhar para trás. Encerra esse ciclo na sua vida. 2024 às vezes foi um ano difícil, eu não quero ser insensível. Às vezes você está aqui desde 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Não foi fácil para você. Às vezes você está aqui, até a palavra pode ser que às vezes até está machucando, até está, mas para Deus Ele vai limpando a ferida. Deus, antes dele derramar o bálsamo, Ele vai limpar a ferida. Então creia. Se Deus falou que Ele tem com você lá na frente, então esquece do que passou, passou. Às vezes você está aqui por fora, mas só Deus sabe como está seu coração. Às vezes você está com o coração amargurado, com o coração esmiuçado, com o coração em pedaços. E às vezes você até disse assim: Deus me esqueceu. Mas olha como que não é real isso, porque passou 2020, 21, 22, 23, 24, pandemia, crise, governo, e Deus te sustentou até aqui. A maior prova que Deus é contigo é que Deus te sustentou até aqui. Deus te guardou até aqui. Passou, mas muitas pessoas estão com a mente presa lá atrás. Sei que não foi fácil para você, não é fácil, mas Deus Ele é contigo todos os dias, e o que Deus tem com você é lá na frente, é lá adiante. Então, queridos, pega esse ano de 2025, pega esse ano de 2025 e viva o melhor ano da sua vida. Assim como a virada de ano, o ano novo, não sei se aqui acontece, lá em Pontal acontece muito, até mesmo na hora que nós estávamos vindo, a avenida estava cheia de gente caminhando. Eu até falei com a minha esposa assim: janeiro é assim mesmo, aí passa fevereiro e vai diminuindo, aí pega o próximo mês e vai diminuindo. Aquelas promessas de começo de ano, irmão, estabeleça um alvo na sua vida, não olhe para trás. O que Deus tem para você é lá na frente, o que Deus tem contigo é lá adiante, é sempre lá para frente. E hoje nós vamos aprender com Paulo, um servo de Deus, um profeta de Deus, um apóstolo que deixou muitas instruções. E hoje nós vamos aprender lá no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 14 adiante, com o apóstolo Paulo. Ele deixa várias instruções que, se eu e você pegar e pôr em prática durante esse ano de 2025, você vai viver o melhor ano da sua vida. Não tem como você não viver o extraordinário de Deus, não tem como você não viver o incrível de Deus, se você pegar tudo que foi falado aqui, tudo que foi dito aqui, através da palavra de Deus, e colocar em prática. Não tem como você não viver o melhor ano da sua vida. Quem vai viver o melhor ano da sua vida? Filipenses 13:14, Paulo vai dizendo assim, aí você vai colocando em sequência: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam. Só até aí, amém?
Irmãos, o que é um alvo? Ele falou assim, ó, irmãos, prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. Não voltemos para trás. Se você for analisar no versículo 12 e o 13, ele vai ensinar que o que Deus tem para mim e para você é lá na frente, ó. Não que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Jesus Cristo. Aquilo que Deus tem para mim e para você é lá na frente. Agora, eis uma pergunta: qual é o alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu alvo? Porque Paulo, nos ensinando ali, ele disse assim, ó, eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e estou prosseguindo para o alvo, para o objetivo. Qual é o seu objetivo? Se nesse ano de 2025, nesses metade do mês, nós já chegamos na metade do mês, daqui para frente, você estabelecer para você que o seu alvo é Cristo, irmão, nada te para, nada te impede nessa terra, porque se Cristo for o teu objetivo, o teu alvo, nada vai te parar, nada vai te segurar durante esse ano. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Mas entenda que, porque muitos não vencem, porque às vezes eu estabeleço que o meu alvo é o meu trabalho, às vezes eu estabeleço que o meu alvo é isso, é aquilo, é desculpa em cima de desculpas. Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bondoso. Quantas horas tem no dia? 24? Quem tem menos ou mais? É igual, né? Para mim e para você. Deus deu 24 horas para todos nós, igual. Agora, o que eu estou fazendo com as 24 horas que Deus me deu? O que eu estou fazendo com as 24 horas que Deus me deu? Depois, eu não posso alegar, eu não posso dar uma desculpa, porque Deus, ele está vendo tudo assim sobre a terra. Deus, os olhos de Deus estão passeando sobre a terra. De nada escapa os olhos do Senhor. Às vezes muitos dizem assim, eu não tenho, mas quanto tempo nós temos? Não é 24 horas? Eu colocaria assim, eu não tenho prioridade, ou a minha prioridade é o meu trabalho, ou é a minha casa, ou é isso, ou é aquilo, ou é Netflix, ou é o celular, internet. Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. Porque muitos dizem assim, eu não tenho tempo, mas passa 2 horas no celular, passa 2 horas na rede social, passa 2 horas no Facebook. Desse jeito não tem não. O tempo está cada vez mais apertado, e aquele tempinho nós jogamos fora. Depois não pode reclamar. Deus me esqueceu, Deus abandonou. Não, será que não foi eu? Será que não foi eu? Esse ano é um ano de avivamento. Deus queimava o meu coração, nós oramos lá no monte, e eu falava para os irmãos assim, Deus queimava o meu coração para quê? Para dizer assim, volta filho, volta filha, é o primeiro amor. Lembra do primeiro amor, aquela chama que ardia no coração, não tinha tempo ruim para nada, não tinha desculpa para nada, não tinha impedimento para nada. Agora, só a misericórdia de Deus. Mas eu creio que esse ano é um ano de avivamento. Eu creio que muitos de nós vamos ter o melhor ano da nossa vida. Então entenda, às vezes a palavra pode ser dura, mas com Deus não tem meio termo. Qual que é a base de todo relacionamento? Tem alguns princípios que não pode faltar dentro do relacionamento. Confiança é um deles, e com Deus não é diferente. No momento mais difícil da minha vida, sabe quem me socorreu? No momento mais difícil da sua vida, sabe quem vai te socorrer?
religiosidade. Relacionamento não é religiosidade. Confiança, sinceridade, lealdade, fidelidade, irmãos, isso é princípios que agrada o coração do Senhor. Agrada o coração do Senhor. E Deus, ele enxerga lá no fundo do coração. Então eu não consigo enganar Deus. Eu consigo enganar o homem. Eu consigo dar desculpa para as pessoas, mas para Ele não. E bem diz a minha e a tua Bíblia, quando Ezequias estava numa fase da vida dele, que ele só pôde virar o rosto para a parede, de tão debilitado que ele estava, uma enfermidade mortal, a minha Bíblia diz, e a sua também. O que aconteceu, irmãos? Ele fez uma oração. Ele fez uma oração curta, mas sincera. Senhor, lembra-te como andei diante do Senhor. Lembra-te como andei diante do Senhor. Aquilo lá moveu o coração do pai, que Isaías não voltou, não chegou nem na porta do palácio. Deus tocou o coração dele e falou: volta lá, filho. Volta lá, filho. Volta lá, filho. Ele diz assim, assim e assim. E assim, quando eu levo uma vida com sinceridade com Deus, eu posso orar dessa forma. Senhor, lembra-te. Lembra-te. Eu fiz, foi para o Senhor, não foi para o homem. Lembra-te, Senhor. Lembra quando eu era humilhado. Lembra quando eu era esmagado, pisoteado. Lembra-te, Senhor. Eu fiz para o Senhor. Eu fiz com o meu coração, com sinceridade no meu coração. Aí Deus olha lá de cima e falava para Isaías assim: volta lá, volta lá. É verdade mesmo, acrescenta 15 anos na vida dele, acrescenta 15 anos na vida dela, na vida dele. Você lembra muito bem disso. Tem pessoas aqui que Deus pegou, irmão, te tirou lá do fundo do poço. Deus pegou aquilo que não tinha vida, assim como aquele vale de ossos secos. Deus só disse assim: profetiza. Aí foi profetizando, aí foi juntando osso com osso. Foi juntando osso com osso, porque estava tudo quebrado, estava tudo amassado, esmagado. E te colocou de pé e soprou o Espírito dentro de você. E hoje você está aqui. Então leve uma vida, um relacionamento íntimo, sincero com Deus. Porque Deus não está atrás de convencido. Deus quer convertido, não convencido. Então entenda, irmão, entenda de uma vez por todas. Entenda, irmão, sabe qual é a diferença de altar e de palco? Sabe qual é? Sabe qual é a diferença de altar e de palco? Palco é onde o homem sobe, mas altar é onde que Deus desce. Altar é onde que Deus desce. Deus quer que você estabeleça um altar no seu coração, para Ele descer no seu coração nessa noite. Então, estabeleça um compromisso sincero com Deus. Coloque Ele como prioridade na sua vida. A minha e a sua Bíblia diz lá no início, na primeira frase: Deus no princípio criou todas as coisas. Não é assim que diz? Mas o que Ele criou primeiro? A terra ou o céu? Então, toda vez que você inverter esses valores, você vai ter prejuízo na sua vida. Porque a Bíblia própria diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, Ele vai acrescentar. Mas assim Ele diz: me busca, filho, para de olhar para trás. O que eu tenho com você é lá na frente. Coloca Eu em primeiro lugar na sua vida, que você vai ver o seu melhor ano na sua vida. Amém? Então pega a chave aí, pega essa primeira chave para você vencer esse ano. Prioridade, coloque Deus como prioridade. Deus sempre tem que ser a minha e a sua prioridade. E quando se trata de prioridade, irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Tanto é que idolatria é pecado. O que é idolatria? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no meu e no seu coração pode ser considerado como idolatria. Não é somente imagem, não. Não é através de eu colocar coisas
colocar pessoas no lugar de Deus, no lugar daquilo que é de Deus. Jesus bem disse assim para Marta: Marta, Marta, estás muito atarefada. Maria escolheu a boa parte. Qual era a boa parte? Era a presença. Era a presença. A boa parte era a presença. Às vezes você está tão preocupado com as contas que ficou o ano passado, irmão. Olha para frente, o que Deus tem para você na frente. Às vezes você está tão preocupado com aquilo que você viveu o ano passado e está deixando de viver daqui para frente. O que passou, passou. Viva o agora, viva o presente. Viva o extraordinário de Deus esse ano de 2025, mas coloque Ele como prioridade da sua vida. Amém? Segunda coisa que eu queria trazer para os irmãos aqui, ó. Irmãos, você não está aqui por acaso. Lá no livro de Romanos diz: para Ele e por Ele são todas as coisas, se eu não me engano. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. Você já descobriu o seu? Amém? Você só vai se sentir realizado. Você só vai se sentir cheio, aquele vazio que preenche o coração, cumprindo o seu propósito. E o seu propósito sempre vai começar em Deus. Eu sei que é difícil às vezes. As perguntas mais fáceis são as mais difíceis. Por que será que eu nasci? O que Deus quer de mim? Mas você nunca vai encontrar o seu propósito longe de Deus. Desde lá do início, Deus criou todas as coisas. Então você estabelecendo um relacionamento com Deus, você estabelecendo sinceridade com Deus, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar aquilo que Ele quer de você. Deus que vai te capacitar. Às vezes você fica pensando: eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que Deus quer de mim. Meu irmão, Deus tem um propósito lindo, maravilhoso na tua vida. E era para você ter rompido, estar muito mais lá adiante, mas às vezes está paralisado, olhando para trás. Às vezes por uma situação, às vezes por uma humilhação lá no passado, às vezes aquilo lá te impediu de romper. E toda vez que eu olho para trás, eu paro, e a ordem era: não olhes para trás e não pares. Automaticamente olhou para trás, parou. Automaticamente, até quando às vezes aquela doença do século que está trabalhando muito na vida das pessoas, que é a depressão. O que é a depressão? A pessoa fica presa lá no passado. Às vezes a pessoa ficou presa lá em algo e não conseguiu, e entrou numa depressão profunda. E Deus está te dizendo nessa noite: filho, filha, para de olhar para trás. Eu te livrei às vezes daquele relacionamento, e às vezes você está presa lá atrás e deixou de experimentar qual é a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. E aquele que experimenta a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus nunca mais esquece. E eu tenho certeza que você um dia já experimentou. E se por algum motivo você paralisou, você deixou de cumprir o seu propósito, começa agora, nesse ano, vive o melhor de Deus na sua vida. Esquece o que passou, passou. Vive o melhor de Deus agora. Para Deus nada é impossível. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. A minha e a sua Bíblia diz. O que acabou de ser falado aqui? Deus ressuscita mortos. Deus ressuscita. Essa semana o pastor falou assim: eu creio num Deus que ressuscita. Eu também creio, porque está aqui, ó. Tudo que está aqui tem que se cumprir, porque Deus ele tem compromisso com a palavra, e Ele vela da palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, ponto final. Aquilo que Deus disse vai acontecer, então acabou, vai acontecer. Terceira lição: palavra. Primeira prioridade, estabeleça prioridade com Deus.
Segunda, encontre o seu propósito em Deus. Encontre o seu propósito em Deus. Estabeleça um relacionamento, O que Deus quer de mim e de você é relacionamento. Através de você ter um relacionamento, Deus vai te revelar o que Ele quer de você. Deus vai te capacitar para você fazer e cumprir a vontade dEle. Irmãos, assim como eu disse, não era nem para mim estar aqui. Uma, porque eu sou um milagre. Pode perguntar para o pastor. Para mim abrir a boca, eu era tão tímido que eu tinha tanta vergonha. Pergunta para o pastor, para os irmãos que conhecem. Eu tinha tanta vergonha, irmão, que não era para mim estar aqui, mas não sou eu não. É o próprio Deus que vai capacitando, vai trabalhando. E é Ele que faz, a glória é dele. Ele não divide a glória com ninguém. A glória não é minha, a glória é dele. Toda honra, toda glória seja para Ele. Assim seja na sua vida. Quando você cumprir o seu propósito, quando você encontrar aquilo que Deus quer de você, irmão, a glória não vai ser sua, vai ser dele. Então não fica preocupado se você consegue, se você vai dar conta ou não, porque não é você, é Ele. O que importa é que você esteja, eis-me aqui, Senhor. Agora, se você consegue, se você não, Deus vai te capacitar, Deus vai te entregar, Deus vai suprir as necessidades, é Ele que faz. Então pega tudo isso que está sendo falado aqui e coloque em prática na sua vida, que você vai viver o melhor ano da sua vida. Quem vai viver o melhor ano da sua vida? Então já vou começar profetizando aqui nessa noite. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Ah, o irmão não entendeu. Ah, ele não entendeu, ela não entendeu. Você vai, é afirmação. Você vai, é afirmação. A minha e a sua Bíblia diz assim, eu estou contigo. E não é um dia só não, é todos os dias. A minha e a sua Bíblia diz assim, eu estou contigo quando passares pelas águas, quando passares pelos fogos. Ô irmão, dentro da fornalha, Ele está contigo. Na cova dos leões, Ele está contigo. No fundo do poço, Ele está contigo. Não importa, no meio do mar, Ele vem andando sobre a tempestade. Creia até o fim. Até o fim. Não é momento de olhar para trás, é momento de seguir em frente. O que aconteceu ficou. Então, o que quer que seja que tenha paralisado, ficou para trás. O que Deus tem comigo, com você, é para frente. Então, para nós fechar aqui, terceira lição: a palavra. A palavra de Deus sempre vai ser aquilo que vai dar a direção. Assim como todo fabricante, assim como todo eletrodoméstico tem o seu manual de instrução. Quem já viu? Quem já comprou um eletrodoméstico, alguma coisa, um carro, tem seu manual. Agora quem já leu o manual para montar, para fazer alguma coisa? Poucos fazem, né? Às vezes a gente vai lá montando, mas com Deus não funciona assim. Você quer dar certo? Você quer cumprir os princípios que Deus ama? Você tem que ir pelo manual. E qual é o manual que Ele deixou para mim e para vocês? O manual do fabricante, a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que palavra, do que qualquer espada de dois gumes. Ela é para ensinar, ela é para corrigir. Ô irmãos, pega a palavra de Deus, estabeleça um alvo nesse ano, de todo dia ler a palavra de Deus. Através da palavra você vai criar um relacionamento com Deus, porque Ele é a palavra. Lá em João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Através de você ter contato com essa palavra aqui, o manual que Deus nos deixou, o GPS, o guia. Todos os dias Deus tem uma palavra de conforto. Todos os dias Deus tem uma palavra de renovo. Todos os dias Deus tem uma palavra de direção. Assim como nós viemos no culto aqui, toda semana, 3, 4 vezes na semana. Todos os dias, às vezes nós chegamos aqui e às vezes sai uma palavra do altar.
Porque o altar é onde Deus desce. O altar é onde Deus desce. Por isso que quando estiver ou o pastor ou o obreiro, não despreze a palavra de Deus. A partir do momento que abre a palavra, o Espírito Santo começa a direcionar. Através da palavra ele vai encontrar o seu coração. Deus pode usar até um pequenino, até uma criança para falar com você. Por isso não despreze, porque muita gente já se viu, não é o pastor, é o obreiro, é o presbítero. Irmão, você vai perder a bênção. Pensando dessa forma, você pode perder a bênção, porque às vezes no dia da sua bênção você está desatento, desapercebido, e o próprio Jesus diz: vigiai, vigiai, vigiai. Então a palavra de Deus, ela serve para me direcionar, para me guiar, para me corrigir. Mas se eu não tiver relacionamento com a palavra, como vai ser? O que me coloca de pé, o que me alimenta, o que me sustenta é a palavra do céu. É a palavra do céu. Jesus ficou 40 dias no deserto, não comeu e não bebeu. O que alimentou ele? Foi a palavra do céu. Ele estava diretamente. Moisés, 40 dias no monte. A palavra, a presença, isso aqui, é a palavra, é a verdade. Isso aqui, é o que vai nos dar força para suportar até o fim. Eu tenho a plena convicção, a certeza, se Deus não voltar antes, se Deus permitir, que nós vamos chegar aqui no culto da virada e vamos declarar: esse ano foi o melhor ano da nossa vida. Esse ano foi o ano a qual morto ressuscitou. Esse ano foi o ano a qual Deus curou, Deus operou com mão forte no nosso meio, e já está acontecendo. Já está acontecendo, quem crê? Então, pega a palavra de Deus, coloque em prática no seu coração. Eu creio que você vai viver o melhor, o extraordinário ano da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.